A palestra de Joel Goldsmith, Purificando a Si Mesmo, parte 1, trata dos princípios da cura e foi traduzida por Rosilda Rocha em 2 de julho de 2020. Boa noite. Até onde posso lembrar, essa é a primeira classe que já conduzi, sobre a qual posso realmente dizer que estou triste em vê-la terminar. Nunca antes, embora nunca tenha dito, nunca antes me senti dessa forma. A noite de sábado foi a mais gloriosa noite no mundo para mim. Após a noite de sábado, eu poderia dançar pelas ruas. E existe uma razão para isso. Uma razão muito específica. Acredito que pela primeira vez, em todo o trabalho de classe que tenho realizado desde 1947, os princípios do caminho infinito foram realmente entendidos e nunca me senti dessa forma. Os principais princípios do caminho infinito, e naturalmente vocês sabem que a verdade é universal e na verdade mística não existe tal coisa como uma ideia original. Entretanto, no que se refere aos princípios de cura, o caminho infinito é um desdobramento de certos princípios que nunca apareceram antes na literatura religiosa do mundo, de qualquer natureza, quer seja mística, convencional ou metafísica. E nunca fui capaz de transmitir isso antes, porque os estudantes estavam me ouvindo através do conhecimento anterior que trouxeram ou da ciência cristã, ou da Igreja da Unidade, ou da ciência mental. E assim, não eram capazes de passar através de tudo isso e absorver esses princípios específicos. Eu sei que se esses princípios tivessem sido entendidos por nossos estudantes, teríamos curadores em cada cidade de onde eles vieram. E a única razão por que não temos é porque esses princípios específicos não foram absorvidos, não foram compreendidos e, portanto, não puderam ser demonstrados. Agora, não digo isso no sentido de reclamação, porque é perfeitamente natural. Cada um de nós tem recebido ensinamentos, os quais foram aceitos, num grau maior ou menor, como autoridade divina. E não faz diferença quão errôneos esses ensinamentos possam ser, se torna quase que impossível separá-los de nosso pensamento, de nosso ser. E assim, em quase todas as mensagens que envolvem a cura mental ou espiritual, o indivíduo tem que lidar com o seguinte: ou chama os pacientes pelo nome, ou se refere a eles como vocês, ou busca descobrir o erro em seus pensamentos, ou lhes mostra que qualidades estão lhes faltando, como deveriam ser mais amáveis, ou mais gratos, ou perdoar mais, e assim por diante. E mesmo em tratamentos silenciosos, ou quando a pessoa está ausente,
o paciente é aquele que está sendo tratado. E isso acontece em todos os ensinamentos, exceto no caminho infinito. A única razão por que existe um caminho infinito, a única razão por que existe um livro, o caminho infinito, a única razão por que existe uma atividade do caminho infinito é que esses princípios de cura revelaram-se a mim e fui capaz de realizar um bom trabalho com eles. Entretanto, não fui capaz de fazer com que aqueles que estavam lendo outro tipo de literatura entendessem que se tratava de algo diferente, de algo novo. Eles simplesmente não conseguiam entender isso. Então, mesmo após havermos começado o nosso trabalho e os estudantes começarem a assistir às palestras e classes, eles ainda liam a literatura do Caminho Infinito num dia e a literatura de outros no dia seguinte, e na outra semana uma literatura diferente e, provavelmente, 3 ou 4 literaturas diferentes no mesmo dia. E assim nunca ficou claro para eles que havia certos princípios específicos que precisavam ser corporificados, absorvidos em suas consciências e praticados, para que pudessem produzir frutos. Agora, após esses muitos anos, parece que muitos estudantes estão estudando a literatura do Caminho Infinito mais intensamente e começando a compreender esses princípios específicos e também estão praticando realmente esses princípios na meditação contemplativa e nos tratamentos. E, portanto, olhando agora desse ponto mais elevado, a atmosfera está muito mais clara. Quando comecei a realizar esse trabalho de classe, nossas aulas duravam 2 semanas e a razão era que, durante as primeiras 4 noites, eu não fazia progresso algum. À minha frente, havia apenas estudantes da ciência cristã, da Igreja da Unidade, do Novo Pensamento, e eu ficava sentado aqui na frente e sentia uma parede mental do outro lado. E sabia que não estava conseguindo passar por ela. Na segunda noite já era um pouco mais fácil. E na terceira, as paredes caíam e a paz começava. E somente na 4ª noite começávamos o trabalho de classe. Todavia, aqui, a atmosfera durante toda essa semana tem sido completamente clara, como se vocês ouvissem esses princípios e respondessem aos mesmos, aceitando-os completamente. E essa é a razão pela qual as coisas estão realmente acontecendo. E em uma semana ou 2, teremos tudo isso tão claro que provavelmente também teremos que publicar uma lista de curadores. Vocês veem, na história do mundo tem havido umas poucas centenas de indivíduos que, pela graça de Deus, têm recebido a iluminação espiritual numa tal extensão que nos permite considerá-los místicos. E tem havido uns poucos milhares de pessoas, ou talvez dezenas de milhares de pessoas, que têm, pela graça de Deus, recebido o toque do Espírito. Mas, naturalmente, isso também tem um lado triste. As pessoas têm um toque do Espírito e nunca mais podem
podem tê-lo novamente porque não compreendem, não captaram o significado ou a importância do mesmo e nunca mais puderam fazer com que essa experiência se repetisse. Agora, isso não é necessário, porque com a compreensão da verdade do ser e através de um viver consistente com esses princípios, os centros espirituais são abertos e é possível, se não para todos, pelo menos para todos que honestamente se voltam para um ensinamento espiritual, receber uma medida tremenda de luz. O grau dessa luz, naturalmente, varia com o indivíduo e com o uso que o mesmo faz desses princípios. Agora, é virtualmente impossível receber luz espiritual ou iluminação se sua mente estiver dividida. Se estiver dividida contra ela mesma, é como uma casa dividida contra ela mesma. E isso significa que desde que esteja mantendo a crença de que Deus pode fazer alguma coisa a alguma coisa ou a alguém, ou que Deus pode fazer alguma coisa por alguém, desde que mantenha essa crença em dois poderes, a iluminação é impossível, porque essa é a barreira. Isso nos impede de ser aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Em outras palavras, é somente na proporção de sua compreensão da natureza de Deus como onipresença e infinidade, somente assim você está capacitado a pensar sobre toda e qualquer forma de discórdia, sem vê-la como sendo uma condição ou uma pessoa, mas como uma imposição mental, um falso testemunho, uma tentação, um estado hipnótico. Em resumo, um nada. Agora, a barreira para que veja dessa forma é que pensamos sobre cada um de nós como sendo seres espirituais e alguns seres materialistas, como tendo certas qualidades, algumas boas e algumas ruins. É absolutamente verdade que alguns de nós têm uma mente mais voltada para o material, alguns com a mente mais voltada para o dinheiro, para a moral, para o sensual. Todavia, isso não é verdade sobre a pessoa. Isso é verdade somente como um aspecto da mente humana, da mente impessoal. Por exemplo, ao ver realmente um homem no ato de roubar uma carteira, você seria um tolo se não reconhecesse que o mesmo está fazendo uma coisa errada. Se não reconhecesse que está testemunhando uma forma de erro. Porém, desde que chame aquele homem de ladrão, você não pode abrir sua consciência para a iluminação espiritual, porque você não pode se manter na verdade enquanto está preenchendo sua mente com o erro. Uma verdade e uma mentira não podem preencher o mesmo espaço ao mesmo tempo. Portanto, se você realmente
testemunhar um homem no ato de roubar uma carteira, esteja certo de não ter qualquer pensamento sobre ele, mas de lembrar muito rapidamente: ó sim, isso é a mente carnal em ação. E dessa forma, você impersonalizou o erro. Você o tirou da pessoa e o colocou aqui fora, no espaço. E no momento que faz isso, o erro se dissolve. Ele não tem mais uma avenida de expressão. Não tem mais uma pessoa através da qual operar. Naturalmente, o próximo passo após a impersonalização é fazer disso um nada. Reconhecer que a mente carnal não pode ser constituída das qualidades de Deus. De outra forma, seria eterna, imortal e tão boa quanto Deus. Portanto, se não foi criada por Deus, não foi criada. Somente pode existir como um estado de ilusão, um estado de crença ou um estado hipnótico. E então, seu tratamento está completo. Você pode ter curado aquele homem ou não. A receptividade dele pode ter algo a ver com o fato de que essa realização possa curá-lo. Porém, você manteve sua mente preenchida pela verdade. Você manteve sua própria mente pura e, portanto, aberta à iluminação espiritual. O que não poderia acontecer enquanto estivesse mantendo uma pessoa em condenação. Agora, essa é a base de todo o nosso trabalho de cura. Por favor, se lembrem de que toda doença, de qualquer nome ou natureza, é tratada dessa forma. E também toda forma de pecado e falso apetite, desemprego, desarmonia nas relações matrimoniais, nas relações entre empregadores e empregados, nas relações entre capital e trabalho e assim por diante. A menos que seja capaz de não manter pessoa alguma em julgamento, você não pode manifestar a paz espiritual. Agora, você pode estar numa mesa de negociação e, humanamente, de uma forma ou de outra, trazer paz entre capital e trabalho, entre empregadores e empregados. Todavia, não pode trazer harmonia espiritual nessa cena, porque em sua mente você está aceitando um lado como correto e o outro lado como errado. E em todo o reino espiritual não existe um lado certo ou um lado errado. Existe somente o lado espiritual, que é harmonia eterna. Bem, vamos tomar isso num nível supostamente mais baixo. Quando vamos a uma prisão para fazer um trabalho de qualquer natureza e não temos o direito de ir ali como estudantes do caminho infinito, a menos que tenhamos a seguinte compreensão: não estamos indo ali
para reformar pessoa alguma, não vamos regenerar pessoa alguma, não vamos ensinar pessoa alguma. É a mente carnal, a mente do mundo, que acredita que existe o bem e o mal, que acredita que existe um homem ou uma mulher que tem pecado, está pecando e irá pecar. Essa mente do mundo que se mantém em julgamento e diz bom ou ruim, mas não o Cristo. O Cristo diz: não julgueis segundo as aparências, julgueis segundo o reto juízo. E diz: por que me chamas bom? Existe somente um bom, vosso Pai que está nos céus. E também diz: nem eu te condeno. Portanto, você não tem a mente de Cristo enquanto tiver um certo e um errado, um bom e um ruim, um saudável e um doente. E a única forma de chegar a esse estado de consciência é por entender, em primeiro lugar, que Deus constitui o ser individual. Deus manifestou a si mesmo como o ser individual. Cada indivíduo no mundo é uma expressão de Deus. A única mente, a única vida, a única alma, o único espírito se expressando individualmente. Deus aparecendo como o ser individual. Isso é uma verdade universal e não tem coisa alguma a ver com as aparências. Essa é uma verdade espiritual universal. Então, se isso é verdade sobre você, desde que Deus não faz distinção de pessoa, essa é a verdade também sobre cada um, na cadeia ou no hospital, em qualquer lugar. Agora, o Cristo que cura é o estado de consciência que, primeiro que tudo, conhece essa verdade. E então sabe que, por causa disso, nenhum homem é mau, nenhum homem é bom. Toda bondade manifesta pelo homem é Deus em expressão, e toda maldade é a aceitação de dois poderes, a aceitação do bem e do mal. Quando comemos desse fruto da árvore do bem e do mal, passamos a julgar pelas aparências e vemos doente ou saudável, pecador ou puro. A mente de Cristo, então, separa o mal do indivíduo e o coloca onde o mesmo pertence, no demônio. O demônio, que aqui chamamos de mente carnal ou mente mortal. Ele está nos tentando a aceitar a crença em dois poderes. Mas quando tiramos essa crença, tiramos o fardo das suas costas, tiramos o mal das suas costas, você não tem mais um complexo de culpa, não está mais carregando um fardo. E se existir um indivíduo em qualquer lugar que possa olhar para você
para você e ver através das aparências e compreender que qualquer coisa de natureza errônea que tenha feito ou esteja fazendo não é você, mas é simplesmente ignorância do fato de que tem sido tentado por uma fonte impessoal e, em sua ignorância, está agindo dessa forma. Esse indivíduo que pode lhe libertar pode ser um canal de cura. Não podemos condenar uma pessoa por cometer um erro. Não podemos jamais condenar uma pessoa por fazer alguma coisa por ignorância. Portanto, cada pecado e cada doença é o produto da ignorância, da própria verdade de que Deus constitui o ser individual. E toda forma de discórdia é uma manifestação dessa mente carnal, dessa mente mortal. E assim, tiramos a carga de você, do homem na prisão, do homem no hospital, do homem no bar, do homem no cassino. Nós a tiramos dele e a colocamos aqui fora, onde a mesma não tem nenhuma lei, nenhuma atividade, nenhuma causa, nenhuma pessoa através da qual atuar e agora está morta. É apenas uma ilusão da mente carnal. Agora você pode descansar nessa palavra. Se você estiver sentado em seu escritório ou em sua casa e seu telefone toca a cada minuto e meio com uma outra pessoa lhe pedindo ajuda, seu tratamento completo acontece entre uma chamada e outra. E pode manter isso durante todo o dia e toda a noite, porque não importa o que vem de fora, você não está interagindo com uma pessoa, mas com essa mente carnal. E deve estar anulando-a completamente, justamente enquanto os pacientes estão falando com você. Então, desliga o telefone e descansa nessa palavra. Descansa até que o telefone toca novamente 30 segundos depois. E esteja certo de que, à medida em que esse ponto se torna claro, isso é o que lhe acontecerá. Isso é o que acontecerá a todo o indivíduo que alcança o estado de consciência do Cristo. Eles atraem para si todos aqueles que precisam ser libertos. Libertos de quê? Da condenação, ignorância, pecado, medo, escuridão. Eles foram atraídos pela luz. Você não precisa fazer propaganda. Você não precisa dizer aos outros o que sabe ou o que está ensinando. Você não precisa usar um hobby. Fique aonde está agora e nunca fale uma palavra sobre suas convicções religiosas. E ainda assim, você será procurado, será caçado em cada esquina, até que lance a luz do Cristo, até que a partilhe com as pessoas. E o que existe na mente de Cristo? A mente de Cristo é a mente de um indivíduo que não crê em dois poderes.
que não mantém julgamento ou condenação sobre qualquer pessoa ou qualquer coisa. Não faz diferença em que fase da vida ou aspecto da vida isso possa ser. Político, comercial, pode se referir ao mais alto capitalista ou a líderes de sindicatos. Isso não faz diferença. Tudo isso existe no que se refere à cena humana. E a parte triste é que sempre haverá essa cena até que aprendamos a ver que o homem não pode ser mau, egoísta, injusto. Isso é uma impossibilidade. Porque tudo que existe sobre o homem é Deus manifesto. Vocês são o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Seu corpo é o templo de Deus. Sua mente é o templo de Deus. Seu ser é o templo de Deus, porque Deus constitui o seu ser. Porém, compreenda que estamos falando agora de cada indivíduo na face do globo, de cada ser humano, de cada animal, vegetal, mineral. Tudo é Deus numa expressão individual. Essa é a verdade. Para estudos, resumos, meditações e atividades mais interativas, acesse o nosso novo canal, O Aprendiz do Caminho Infinito. Muito obrigada!